Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal para o preparatório para a Guarda Municipal do Recife. Comigo, professor Zé Roberto. Bom, chegamos num ponto específico do nosso curso. Nós vamos agora ver os crimes em espécie. Na aula passada, falamos sobre a culpabilidade, o último elemento dos crimes. Agora, veremos os crimes em espécie. Olhando o edital, vamos olhar o edital, vamos para o slide. Bom, olhando o edital, percebam que nós já estamos na última parte. Vimos os crimes em espécie, agora veremos uma parte que são os crimes presentes no Código Penal e vamos ver os crimes específicos para esse concurso, que é em Lei Penal Especial. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Para você, meu amigo e minha amiga, que anda estudando já para esse concurso, já percebeu que nós temos no direito penal uma diferenciação acerca da matéria. Nós vimos então a parte geral. Na parte geral do código, nós vemos os crimes enquanto a teoria geral do crime. Agora nós vamos ver os crimes em espécie. Bom, para estudar para esse concurso, o primeiro bloco dos crimes que nós vamos estudar são os crimes contra a pessoa. Dos crimes contra a pessoa, iniciaremos com os crimes contra a vida. Tudo bem? Vamos voltar para o slide. Bom, nos crimes contra a vida, o primeiro deles que nós iremos estudar é o homicídio. O homicídio tem o chamado núcleo do tipo, o verbo, bastante simples. Matar. Mas não é matar propriamente dito, é matar alguém. Matar alguém, nossa pena virá de 6 a 20 anos. Ora, para estudar o homicídio, quando você for ler o artigo 121, você precisa necessariamente entender que o artigo 121 vai dividir o homicídio em categorias. Homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado e homicídio culposo. A partir daí é que você deve entender o crime de homicídio. Como a gente conversou nas aulas passadas, eu tenho crimes dolosos e tenho crimes culposos. Dessa mesma natureza está o homicídio. Vamos voltar para o slide. Ora, a primeira parte que nós vemos, que é o caput, essa parte principal do artigo 121, vemos o homicídio simples. Basta simplesmente praticar uma ação que possa gerar a morte de alguém. Somente isso. Mas veja, se a gente for estudar o parágrafo 1º, já começamos com a forma privilegiada. Ora, a forma simples é a forma do caput, mas a forma privilegiada há uma diferenciação. Se o agente comete o crime, olha aí, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo após, seguida a injusta provocação da vítima. O que é que acontece nesse caso? Por que é privilegiado? Porque o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Vamos começar sobre isso? Ora, no homicídio privilegiado, duas características diferem o homicídio. O homicídio simples é matar alguém. Melville quer matar Tício. Compra um revólver e dispara em Tício. Homicídio simples. O homicídio privilegiado leva em consideração duas coisas. Primeira, o motivo. 2 motivos foram eleitos como privilegiados em nosso Código Penal. O primeiro seria o relevante valor social. O relevante valor social é quando o agente comete o homicídio em prol da sociedade. Por exemplo, é o caso dos vigilantes, que matam assassinos, que matam estupradores, com a ideia de que estão ajudando a sociedade. Neste caso, o juiz poderá aplicar esta forma de diminuição de pena, que é o homicídio privilegiado. Por outro lado, além da questão da relevância social, nós temos a relevância moral. O que é a relevância moral? É quando, meu amigo, você pratica o homicídio, quando a gente pratica o homicídio,
baseado em questões morais. Exemplo, há um indivíduo que bate em sua mãe idosa todo santo dia. O vizinho revoltado pega seu revólver e dispara nesse agente. Qual o motivo do delito? O motivo do delito, então, seria a indignação com o fato do agente estar batendo em sua mãe. É um motivo de relevância moral. Veja, nunca confundam o motivo de relevância moral e social com a justificativa do crime. Não isenta o crime. É apenas uma causa para diminuir a pena. Tudo bem? Bom, o motivo nós já conversamos. Relevante valor social e moral. Mas agora, senhores, nós temos uma outra categoria. A categoria da violenta emoção. É quando o agente está com seu ânimo exaltado, nervoso, injuriado, enraivado, colérico. Quando isso acontece, meu amigo? Quando é que isso pode necessariamente ser dentro da hipótese do artigo 121, parágrafo 1º? Simples. Isso acontece somente para o direito penal quando há injusta provocação da vítima. Quando a vítima necessariamente, utilizando-se, quer seja de argumentos, quer seja de palavras, quer seja de gestos, instiga o agente para praticar o delito. Nesse caso, o agente revoltado com essa instigação, com esta injusta provocação, fica colérico e pratica o crime. É o caso, por exemplo, do indivíduo que está sendo traído. Pega o seu cônjuge no flagra e o cônjuge diz: ora, mas eu não gosto de você, você merece ser traído. O agente, então, com raiva, dispara para contra o seu cônjuge. Observe que nesse caso específico, há uma injusta provocação. A vítima do delito instiga o agente, que fica nervoso e pratica o delito. Nesse caso, faz parte da vitimologia. O que é vitimologia? O estudo do comportamento da vítima e sua influência para o delito. Nesse caso específico, meu amigo e minha amiga, o direito penal resolveu atenuar a pena do agente. A pena será diminuída. Não é, repito, uma causa de justificação. É apenas uma causa de diminuição da pena. Tudo bem? Vamos olhar mais uma vez o slide. Agora, senhores, eu peço bastante sua atenção. Este é o tópico que mais cai em concurso público, principalmente nível médio. É o homicídio qualificado. Todo dia você escuta na TV e vê na TV, escuta no rádio, perdoem, o homicídio qualificado. Quando o homicídio é qualificado? Fácil. Somente só nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Primeiro, é quando a gente mata alguém, olha aí, mediante paga. Ou seja, recebeu dinheiro para matar. Ou recebeu uma promessa de recompensa. Amigo, se você matar meu desafeto, eu irei lhe recompensar. Então observe, nessa primeira hipótese, estamos diante de hipóteses próprias de grupo de extermínio. É quando a gente ou recebe dinheiro, ou recebe a promessa de recompensa para efetuar o homicídio de alguém. Neste caso, meu amigo e minha amiga, o nosso Código Penal acha que essa hipótese é mais reprovável do que o artigo 121 caput. Por isso que ele é qualificado. Vamos olhar mais uma vez o slide. Agora, senhores, temos uma segunda parte do inciso 1º. Motivo torpe. Observe que o inciso 2º fala do motivo fútil. Vamos diferenciar agora para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ora, muito comum que os concursos públicos indaguem os senhores sobre o que é fútil e o que é torpe. Numa definição rápida e precisa, o motivo fútil é um motivo que causa perplexidade. A sociedade simplesmente não entende por que você agiu tão violentamente frente a uma banalidade, frente a um estímulo pequeno. Exemplo, é o agente que mata o indivíduo que pisa no seu sapato novo. Outro exemplo, é o agente que mata o outro indivíduo, mata o colega porque derramou um pouco de cerveja
em sua camisa. O motivo fútil diz respeito à ideia de que um ser humano normal e mediano, naquela situação, jamais faria a mesma coisa. O que levou o delito foi algo fútil. Cuidado, não existe homicídio sem motivo. Todo homicídio tem um motivo. Já o motivo torpe, meu amigo, minha amiga, é o motivo que causa indignação. É algo relativo à moral. O motivo pela qual a gente matou alguém, ceifou a vida de alguém, é um motivo extremamente indignante. Veja, em um, eu fico perplexo. Como alguém pôde fazer isso? No outro, eu fico indignado. É um absurdo. Há uma indignação. Há, na verdade, a raiva do agente. Observem. Quando alguém vê o motivo fútil, ele está ligado à bagatela. A ideia de pequenez, de coisa pequena. Já o motivo torpe está ligado à ideia de moral. Exemplo de um motivo torpe, fácil, muito fácil. O caso de Susana von Richthofen. Ela, segundo os autos noticiam, matou seus pais ou participou do assassinato de seus pais com o intuito de receber a herança. Motivo de receber a herança é extremamente torpe. Outro exemplo é a amiga que fica o tempo todo tentando roubar o namorado de sua melhor amiga. Entretanto, não consegue êxito e, para tanto, para conseguir namorar aquele rapaz que sua amiga tanto ama, mata a colega para roubar o namorado. Perceberam? Vamos lá, vamos voltar para o slide. A próxima forma não diz respeito ao motivo. Os 3 primeiros incisos falam do motivo. O próximo fala do meio pela qual eu mato. Vejam aqui, ó. Aqui, motivo, ou seja, a razão que levou o delito. Já o inciso 3º e o inciso 4º, nós vemos a ideia de meio. Como assim? Por que meio? É o meio pela qual eu escolhi cometer o crime. Veja, o inciso 3º fala emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar perigo comum. Vamos conversar sobre isso? Ora, o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121 fala do agente que vai empregar veneno, fogo, explosão ou asfixia. Ou esse meio é considerado cruel, que causa dor, que causa a comoção e a indignação pública, ou seja, o agente que morre por asfixia morre em grande sofrimento. O agente que morre pelo fogo também morre em grande sofrimento. O agente que morre em explosão, que eu uso explosão para matá-lo, eu já causo perigo comum a terceiro. Então, nesse caso, nós temos uma categoria que une 2 meios perigosos. Ou um meio cruel, ou um meio que causa perigo a terceiro. Por isso que o nosso código achou por bem qualificar, ou seja, dar uma pena maior nessas hipóteses. Vamos olhar o slide novamente. Agora, meu amigo e minha amiga, já chegamos na história da traição, da emboscada, ou outro meio de simulação, ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Vamos conversar sobre isso. Estamos diante, meu amigo, minha amiga, da armadilha. Eu levo o indivíduo até uma localidade para que ele seja assassinado. Eu utilizo um recurso na qual ele não tem a defesa. Eu amarro a vítima e depois o extermino. Ou o caso mais famoso de todos, o Boa Noite Cinderela. Eu dopo o agente para cometer o homicídio. Por que essa causa é uma causa de qualificação? Fácil. É uma causa de qualificação porque o agente não pode exercer a legítima defesa. Lembra dela? Vimos a legítima defesa nas aulas passadas. É quando o agente vai reagir a essa injusta agressão. Ora, quem pode agir à injusta agressão se é pego de surpresa, se é feito uma emboscada, se é feito uma armadilha, se ele é pego desprevenido? É quando você organiza a armadilha, espera o agente passar, ele, sem esperar qualquer reação violenta sua,
recebe um tiro pelas costas, não é? Ou seja, sem saber o que estava acontecendo. Quando o agente é pego de surpresa, ele não pode reagir. Não podendo reagir, o homicídio ele se consuma de forma muito mais eficaz. Por isso que o Código vai aumentar a pena nessas características. Vamos olhar o último exemplo? Ora, chegamos agora ao último tópico. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui não é o meio, aqui é motivo. Eu matei você para ocultar outro delito. Eu matei você para garantir a impunidade de um delito. É a razão pela qual eu cometi o delito. É diferente do meio empregado. Vamos conversar sobre isso? Quando você for estudar, meu amigo, minha amiga, faça uma divisão. Eu tenho uma divisão pelo meio que eu empreguei e tenho uma divisão das qualificadoras pelo motivo que me levou a cometer o crime. O último inciso fala exatamente do agente que pratica o homicídio para garantir a impunidade de um crime anterior. Como assim garantir a impunidade de um crime anterior? Ora, eu matei alguém. Há uma testemunha. Posteriormente eu vou lá fazer a queima de arquivo. Eu vou lá matá-lo. Qual o motivo de matar esse agente? O motivo de matar esse agente é exatamente o fato de garantir a impunidade do homicídio anterior. Perceberam? Motivos e meios. Os meios são as formas pela qual eu pratico o homicídio. Os motivos, observe, são as razões pela qual eu pratiquei o homicídio. Tudo bem? Vamos voltar para o slide. Agora a gente vai ver uma nova categoria de homicídio. O homicídio culposo. Lembrando aos senhores que o homicídio culposo é quando o agente age sem a intenção de praticar o delito. No crime culposo, o agente age, relembrando, por negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, o agente não tem a vontade de obter o resultado. No homicídio culposo, observe inclusive que a pena é menor, detenção de 1 a 3 anos. O agente simplesmente pratica o fato sem intenção, mas da causa do resultado. Tem a ver com a violação do dever objetivo de ter cuidado. Mas o principal não é o homicídio. Ser culposo é o parágrafo 4. Preste atenção ao slide. No homicídio culposo, a pena é aumentada, olha, de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seus atos, ou foge, olha aí, para evitar prisão em flagrante. Se o crime é doloso, a pena de homicídio aumenta em 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou pessoa maior de 60. Vamos conversar sobre isso? O homicídio culposo é fácil, meu amigo e minha amiga. É quando o agente não tinha a intenção de cometer o delito. É o agente que, por exemplo, na imprudência, acelera o veículo para passar de um sinal que está amarelo e acaba atropelando alguém, causando a morte deste. É o homicídio culposo de trânsito por imprudência. Já a negligência é quando você abandona uma criança em casa para pegar um pão e essa criança acaba falecendo. Estamos diante do homicídio culposo por negligência. Já a imperícia, meu amigo e minha amiga, é quando o agente não tem o conhecimento técnico. Quando o agente não tem o conhecimento técnico, pratica o ato e observa que o agente morre contra a vontade dele. Por exemplo, é um amigo seu que está com dor de cabeça, você diz, não, tome remédio A. Esse agente toma o remédio, passa mal e morre. Você será punido porque você não tem perícia técnica para ser médico ou para ser farmacêutico. Você não pode prescrever jamais
um remédio, mesmo que ele não seja de uso controlado. Tudo bem? E o parágrafo 4º trata especificamente de causas de aumento de pena. Eu tenho duas. Uma para o homicídio culposo, uma para o homicídio doloso. No homicídio culposo, eu tenho especificamente a ideia do agente menor de 14 anos e do agente vítima maior de 60. No homicídio doloso, se eu quiser matar alguém e essa pessoa é menor de 14 ou maior de 60, eu aumento a pena em 1/3. Mas no crime culposo, eu aumento a pena se o agente erra por negligência, por imprudência, sem observar as normas técnicas. Cada profissão tem suas regras. Eu devo observar as regras da minha profissão. Quando eu cometo um delito que é culposo, resultado da não observância dessas regras que eu deveria observar, o nosso legislador aumenta a pena. Tudo bem? Vamos olhar o slide mais uma vez. Atenção! O que eu vou falar agora é de suma importância. É o chamado perdão judicial. Só ocorre para o crime culposo. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências, ou seja, o chamado resultado da infração, ou seja, do homicídio, atinge o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Vamos começar sobre isso? Imagine, meu amigo e minha amiga, que você vai dar um ré com o carro. Não sabendo dar um ré de forma imprudente, atropela o próprio filho, né? Que isso não aconteça nunca com nenhum dos senhores. É só uma hipótese. Mas observe, quando isso ocorre, que pena pode ser maior do que a perda do próprio filho? Nesses casos, o magistrado, o juiz, poderá aplicar o perdão judicial. No perdão judicial, que só ocorre em crimes culposos, principalmente o homicídio e a lesão corporal, o agente recebe a não aplicação da pena. Por quê? Porque o resultado do delito, por si só, já é tão grave que já é a pena para o agente. Tudo bem? Bom, para encerrar a aula de hoje, vamos olhar mais um delito, não é? Vamos olhar o slide? Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Ora, esse delito é bem interessante. É o agente que ou induz, ou seja, cria a ideia para alguém, ou instiga. Instigar significa atiçar. Vá, meu amigo, faça. Ou, olha aí, auxilia alguém que vai se suicidar. Observe que, lá no finalzinho, reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Então, faça uma diferenciação se resulta morte ou se resulta, em lesão corporal de natureza grave. Vamos começar sobre isso? Bom, meu amigo e minha amiga, para estudar o induzimento, instigação e auxílio a suicídio, você precisa entender que são 3 situações distintas. No induzimento, eu crio a ideia na mente de alguém. Na instigação, eu simplesmente atiço o agente que já tem ideia. Faça, meu amigo, faça, vá, se mate. Já no auxílio, eu faço uma participação no suicídio. Eu fisicamente ajudo você a se matar. No Brasil, o suicídio não é crime. O crime está em induzir, auxiliar e instigar. Repito, não existe o crime de suicídio. O que existe, na verdade, é o auxílio, o induzimento e a instigação do suicídio. Para que o crime tenha pelo menos relevância, é necessário que o resultado do suicídio seja uma lesão corporal grave. Se não houve lesão corporal grave ou morte do suicida, o fato é atípico. O que é um fato atípico? É um fato não criminoso.
Para que seja crime, olha a observação, é necessário que o agente ou sofra uma lesão grave da tentativa do suicídio ou que o agente simplesmente consiga o êxito. Tudo bem? Vamos revisar a aula de hoje? O importante da aula de hoje, meu amigo e minha amiga, para você que vai estudar em casa, é perceber que o homicídio tem vários tipos de homicídio. Ele se divide em vários tipos. Ele se divide no homicídio simples, no homicídio privilegiado, no homicídio culposo e no homicídio qualificado. Lembre-se, não esqueça do perdão judicial. Jamais. O perdão judicial é típica questão de prova. Sempre nos concursos em que se aborda direito penal, é muito comum indagar sobre o perdão judicial. Já no induzimento, no auxílio na instigação ao suicídio, é importante, meu amigo e minha amiga, que você leve em consideração o resultado. Para que o crime realmente seja importante para o direito penal, é necessário que do suicídio gere ou lesão grave ou do suicídio gere morte. Tudo bem? Bom, me despeço dos senhores e os convido para nosso próximo encontro para o preparatório para a Guarda Municipal. Até logo, tchau!